Igreja, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. É um motivo de tanta alegria estarmos aqui na casa do Pai. Éramos para ter estado aqui na semana passada, devido aos contratempos que nós tivemos, mas foi propósito de Deus, porque ainda Deus não havia falado conforme a vontade dele, e Deus falou e confirmou para a honra e glória do Senhor. Vamos estar lendo a palavra do Senhor lá em João 4. Vamos ler o 23 e o 24 e de lá seguiremos em nome de Jesus. Eu vou ler o 23 e a igreja 24, depois podem se assentar em nome de Jesus, amém? Vamos estar lendo. João 4, 23 diz assim: Porém a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. 24. Deus é Espírito, e importa que os adorem, e adorem em Espírito e em verdade. Glória a Deus. Pode se assentar, igreja, e vamos bater uma linda salva de palmas para o Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. É tão tremendo que quando Deus me deu aqui em João 4, ele focava muito somente no versículo 23. Eu li o capítulo inteiro dali da mulher de Samaria, fui lendo sobre a passagem dela, como que Deus ali achou ela ali e fez tantas coisas na vida dela, né? Mas o foco do Senhor para comigo foi, filha, adoração, louvor. Aí eu falei, tá bom, paizinho, vamos lá, né? E que seja feita a tua vontade. Quando o Senhor ele ministrava o meu coração sobre a adoração, o Senhor falava para mim, filha, muitas das vezes as pessoas não dão tanto crédito para o louvor, porque acham que é somente uma oportunidade de estarmos aqui, adorarmos, louvarmos o louvor que às vezes acalenta o coração. Nós temos aprendido agora a louvarmos ao Senhor, engrandecer ao nome do Senhor. Mas se nós procurarmos entender a essência do louvor, é algo tão lindo, que ele mexe com a nossa estrutura, ele fala com a nossa alma, com o nosso coração, ele nos acalenta. E o Senhor ele falava para mim, aqui nesse versículo, se nós analisarmos dele, ele nos faz uma pergunta: o Pai procura. Se ele está à procura, como nós já ouvimos muitas e muitas vezes, é porque ainda está em falta. Mas o que o Senhor falava ao meu coração: se vocês têm a oportunidade de adorar, adorem em espírito e em verdade. E quando nós nos aprofundamos aqui nesse versículo, é um versículo tão pequeno, mas tem uma essência tão grandiosa, que ele começa, porém a hora vem e agora é. Ele já determina que agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor ele não está procurando cantor, ele não está procurando pessoas que se apresentam diante da presença dele para fazer um teatro. Não, ele está aqui para que nós venhamos adorar com uma essência de coração, sabe? Muitas das vezes as pessoas usam o louvor para benefício próprio, né? Para poder ganhar um dinheiro. Nós sabemos que a indústria da música está assim agora, até a indústria gospel. Só que o Senhor ele falava muito ao meu coração da igreja dele, de adorar de verdade, de se prostrar na presença do Senhor, de não ser somente mais um encontro, de não ser somente mais uma oportunidade tão peculiar, tão simples de falar assim, não, nós vamos estar lá e vamos somente louvar ou cantar, como muitos falam. Aqui os únicos que faltam dos integrantes do grupo de louvor é o diácono Reinaldo e o cooperador Júnior, mas a maioria do louvor está aqui. Nós sabemos que tem sido diferente para conosco, né? A adoração ao Senhor. Então o Senhor ele falava muito ao meu coração, filha, é adoração. O que eu quero da minha igreja é adoração em verdade, é adoração com o coração, porque nós sabemos que, como nós louvamos no começo do culto, quando tudo está bem, é tão fácil a gente vir aqui na frente e ministrar um louvor sobre a vida de alguém, que a gente sabe que ao mesmo tempo pode sim acalentar, mas pode não fazer tanta diferença, porque você está tão feliz que você não vai passar algo assim tão bom. Pode passar? Pode, mas ao mesmo tempo vai ser algo assim. E muitas das vezes quando nós estamos tão tristes, que é aí que a gente fala assim, não, Deus não vai me usar no louvor,
não vai render nada. Mas é aí que nos enganamos, porque quando está mais doendo, quando a prova está mais doída, que a gente tem uma oportunidade para adorar o Senhor, é aí que o Pai trabalha, porque primeiro Ele trabalha em nós. Quantas e quantas vezes eu creio que cada um de nós, a nossa vista, cada uma das irmãs, vieram com o coração apertado e tiveram a oportunidade, às vezes, lá dentro do coração, falar assim, não, acho que eu não vou aceitar a oportunidade, não. Mas aí o Espírito Santo falou, não, vai sim. E aí você veio, se posicionou e louvou, e primeiro o louvor falou com você. Porque é isso que o Senhor falava para mim, filha, o louvor, ele move as cadeias, ele move o coração, ele trabalha ali dentro, porque o próprio Espírito Santo, ele vai te consolando, ele vai te ajudando, ele vai trabalhando ali dentro do seu íntimo e vai fazendo você enxergar que o Senhor está ali. A nossa irmã acabou de louvar aqui, que o Senhor, ele está conosco em todos os momentos, e até naqueles que nós não sabemos, que nós nem lembramos dele, ele está ali. O Senhor, ele me levou lá em Jó. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia, vou estar lendo também. Vamos lá. O Senhor, ele foi tão lindo para comigo, para a glória do Senhor, que ele foi me levando em algumas passagens da Bíblia que falavam muito da adoração. Pode ser que ambas tenham as suas histórias, mas a essência é a mesma, é a adoração ao Senhor. Vamos abrir em Jó primeiro, o versículo 20. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Nós sabemos que aqui Jó já havia perdido tudo, já havia acontecido tantas e tantas coisas na vida dele. Ele perdeu os seus filhos, os seus bens, sobrou somente a esposa dele e ele não tinha mais nada. Ali ele poderia ter feito o que, igreja? Ter murmurado, ter reclamado, ter chorado, ter feito tantas e tantas coisas, até, como a própria mulher de Jó diz, né? Amaldiçoa o seu Deus e morre. Mas não, ele fez totalmente o oposto. Ele se rasgou, ele se prostrou na presença de Deus. Ele falou para Deus que ele era dependente do Senhor e o adorou. E aí volta a queimar o meu coração a adoração. Porque é o que o Senhor, ele requer de nós, mesmo nos momentos mais difíceis, nos momentos que a gente acha que não tem jeito, que não tem solução, que está tudo perdido. O Pai, ele fala, adora, só adora. Essa é a essência do verdadeiro adorador. É adorar mesmo que tudo esteja dizendo não, ou que tudo esteja difícil, que tudo esteja perdido. Aleluia. Vamos ler também. Eu vou voltar para... Vamos abrir em 1 Samuel 16. Glória a Deus. Vamos ver o 23. Aqui nós sabemos que Davi já havia sido escolhido por Deus para ser um rei. E o Espírito do Senhor estava sobre ele, e o espírito maligno que foi da parte do Senhor foi até Saul, porque foi algo que o próprio Deus fez. E ali nós sabíamos que quando Saul ficava atormentado por esse espírito mau, algo que fazia ele ficar calmo era quando Davi tocava a harpa dele. Vamos ler aqui o versículo 23 de 1 Samuel, capítulo 16. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Aqui é algo tão lindo que, se nós pararmos para analisar, vamos dizer assim, que é algo tão pouco, né? Davi ia lá, tocava a harpa. Eu mesmo nunca vi uma harpa de verdade, mas deve ser tão lindo, né? E ali acalmava. Então nós vemos o alívio que o louvor traz para nós, né? Eu creio que ali era mais algo sonoro só, né? Não creio que ele cantava nada, era mais ali as notas musicais, algo tão bonito ali. Mas ali a gente já vê a essência do louvor, de como ele acalenta a alma. Aqui, creio eu que Saul devia ficar totalmente atormentado, né? E quando ele ouvia ali Davi, na sua humilde, vamos dizer assim, de uma maneira tão humilde, ele tocava ali a harpa para poder tentar ajudar, porque ele ainda era rei. Davi tinha sido ungido, mas ele ainda não tinha sido posto.
Então ele ainda exercia ali o papel dele de fazer, né, a vontade do rei. E ele tocava ali a harpa e aquele espírito ele se afastava de Saul e trazia alívio. E o Senhor ele falava para mim, filha, é isso que o louvor ele traz para cada uma de nossas vidas. Quantas e quantas vezes a gente está num momento de tão desespero que às vezes a gente não dá ouvido tanto ao Espírito Santo, mas quando nós nos aproximamos dele e falamos para ele, ai pai, faz algo para nos aliviar. E a gente às vezes sente no coração, vamos colocar no YouTube, vamos colocar um louvor, ou mesmo a gente já começa a pensar ali no louvor, a gente vai louvando mesmo em pensamento. Na maioria das vezes Deus vai lá, para a nossa boca, a gente começa a louvar para nós mesmos e aquilo já vai trazendo uma paz, já vai trazendo um alívio tão grande e vai nos trazendo ali um bálsamo que é o próprio Deus que nos dá. Glória a Deus por isso. E o que o Senhor ele fala para cada um de nós nessa tarde é o louvor. É para nós termos um pouco mais de sensibilidade nos louvores. Nós temos aprendido a ler a letra, a entender a essência do louvor, mas começar a colocar ela para nós e fazermos como se fosse uma própria oração pedindo algo para Deus. Quantas das vezes nós louvamos aqui, vai acontecer milagres, a gente já está profetizando, ou como um alívio, és o meu alívio. Então, o que o Senhor ele fala para nós nessa tarde é isso, de prestarmos atenção aos louvores, de prestarmos atenção, porque no louvor o Senhor ele já começa a falar conosco. Vamos lá ler em Salmo 100, que é o cântico de exaltação. Aqui o Senhor ele já fala para conosco de uma maneira de entrarmos aos atos do Senhor com adoração a Ele, porque Ele merece a honra, a glória, a adoração e o louvor. Vamos estar lendo, igreja. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus atos com hinos. Louvai e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. A sua verdade dura de geração em geração. Glória a Deus. É lindo, igreja, porque o Senhor ele é merecedor. Só Ele merece a honra e a glória. Se nós somos instrumento deles, como nós louvamos hoje aqui, muitas das vezes oramos e falamos para Deus, Senhor, que o Senhor faça de nós um instrumento. O Senhor ele fala que nós somos instrumentos nas mãos deles através do louvor, para que nós venhamos abrir a nossa boca e proferir palavras que acalentam o irmão. Sim, adorar e engrandecer ao nosso Deus a todo o tempo. Mas se em um determinado momento o Senhor te dá um louvor para acalentar a alma de alguém, louve. Porque será o próprio Deus falando através da sua vida, através da minha vida para aquela pessoa. Porque quantas das vezes nós estamos passando por um problema e vem um abençoado para louvar e a gente fala, eita, que esse louvor é para mim. E aí você vai lá, se derrama na presença de Deus, fecha o seu olho, começa a se conectar e o Pai ele vai falando. Então vamos adorar, vamos engrandecer e dizer o quanto o Senhor é bom e quanto Ele é misericordioso para conosco. Aleluia, glória a Deus. E por fim, que é a última palavra a qual o Senhor me deu, vamos abrir em Atos 16, Paulo e Silas, aleluia, glória a Deus, e vamos ler o versículo 25 e o 26, glória a Deus, aleluia, Jesus. Atos 16. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces dos cárceres se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Aleluia. Nós sabemos que aqui Paulo e Silas tinham um propósito quando o Senhor levou eles ali dentro daquela cadeia, porque era para ir de encontro ao carcereiro, para salvar a família do carcereiro. E não foi só salvar a família do carcereiro, mas eu creio que ali todos foram tomados pelo Espírito Santo, e eu creio que cada um da sua maneira recebeu ali o Espírito Santo e recebeu a Jesus. Então é lindo como aqui eles estavam cantando e orando. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus.
eles não estavam cantando para ninguém, eles estavam louvando e engrandecendo a Deus. Então é lindo como aqui num simples gesto de Paulo e Silas, porque volta a falar, eles poderiam estar o quê? Murmurando por estar preso. Eles poderiam estar reclamando, falando, não, a gente estava lá fazendo a obra do Senhor, agora nós estamos aqui presos. Ah não, Deus é ruim. Mas não, eles estavam felizes e adorando ao Senhor. E ali com a adoração deles, as cadeias se quebraram, os portões se abriram e todos foram libertos. E ali o carcereiro ele ficou com medo, porque ele pensou, agora vai todo mundo fugir e eu vou morrer. Mas não, todos permaneceram no mesmo lugar, porque havia um propósito. E o que o Senhor fala para mim e para você, em todas essas passagens que eu li, que foi a qual o Senhor foi me levando em determinada, em cada uma delas, a adoração. Eu creio que nenhuma tem nada a ver com a outra, que cada uma tem ali a sua história, a sua essência, mas o que encaixa em todas elas é a adoração a Deus. Porque ali, independente de cada um dos irmãos que estavam passando, Jó passou por uma perca, Davi tinha sido ungido, mas ainda assim servia ao rei. Paulo e Silas estavam presos. Então é algo que cada um ali, de uma maneira, estava passando por um algo. É assim nas nossas vidas. Cada um de nós passa pelas nossas lutas, pelas nossas provas, pelas nossas situações. Mas o que nós temos aprendido primeiramente com Deus é a essência de nos aproximarmos do Senhor. Eu já digo por mim mesmo. Porque a palavra, ela já, quando ela é lançada, ela já vem primeiro para a gente já fala, tá bom, papai, entendi. O que o Senhor falava para mim, filha, é a aproximação, é a dedicação, é você se render a mim e começar a entender que uma simples adoração, algo tão pequeno de você falar assim, eu vou louvar um louvor, acha que não vai ter tanto significado, tanta importância, mas não. Tem um significado tão tremendo e tem um poder tão grande, porque o louvor ele mexe com a gente, ele começa a trazer um alívio, uma paz, porque não é pelo fato do louvor, é porque a presença do Senhor ela vai tomando conta da gente, ela vai se manifestando através daquele louvor, ela vai falando aos nossos corações, ela vai trazendo paz, ela vai trazendo alívio, e é isso que o Senhor ele requer de mim e de você nessa tarde. O louvor ele é algo que se o Pai deixou, porque aqui na palavra dele volta a falar, ele fala, mas a hora vem, agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, porque ele procura tais que assim o adoram. Então se ele está procurando, vamos ser esses adoradores, vamos pegar essa oportunidade e agarrar ela nas nossas mãos e falar, Senhor, que o Senhor possa nos instruir da maneira que o Senhor quer, seja no louvor, seja numa oração, seja em qualquer oportunidade de estar na presença de Deus, mas fazer e fazer com excelência para Deus. Aprendemos constantemente a palavra do Senhor, a palavra é verdadeira, é a única que salva, é a única que liberta, mas se o Senhor ele nos deixou essa oportunidade de louvarmos e agradecermos ao nome dele, que a gente venha tomar isso para nós, que a gente venha colocar isso na nossa mente e falar assim, não Senhor, eis-me aqui para fazer a tua obra, né? Abre a minha boca, porque o Senhor ele fala, abre a tua boca que eu que encho. Então que nós venhamos ser instrumentos nas mãos do Senhor nesta tarde, que venhamos levar a palavra dele, mas que possamos também, ali num dado momento, se o Senhor tocar, louvar um louvor para alguém. Quantas vezes a nossa bispa vem aqui, depois de ter às vezes falado uma palavra tão linda, ela vem fechar com chave de ouro, ela vem e louva, mas mesmo assim nos escolheu. Então muitas das vezes as pessoas olham assim e falam, mas qual é o significado disso? Se nós olharmos profundamente para esse louvor, ele fala, mesmo errando, mesmo falhando, mesmo muitas vezes não sendo nem merecedores, o Senhor nos escolheu. Ele escolhe aqueles que nem próprios se escolhem, porque essa que é a realidade. Nós estamos aqui na presença do Senhor, creio eu que a maioria se acha indigno de estar aqui, se acha assim tão pequeno perante a um Deus tão bom, mas ele fala, porque se no meio de toda aquela multidão, ele escolheu a dedo cada um de nós. Estamos em poucos nesta tarde, mas como a nossa bispa falou, é nós que temos que ouvir essa palavra. E eu já começo por mim, porque eu mesma nunca imaginava estar adorando ao Senhor, porque a vergonha era maior do que tudo. Mas Deus foi trabalhando,
Deus foi agindo, e a gente também tem que se permitir e falar para Deus: Pai, só usa. Mesmo que a gente tiver que se esconder na pilastra, nós esconde na pilastra. Mesmo que tiver que tremer um pouquinho, nós treme também. Mas falar com Deus, falar: Pai, usa conforme a sua vontade. Porque a vontade do Senhor, ela é boa, agradável e perfeita. Então, se ela é boa e agradável e perfeita, nada vai fugir do controle dele. Ele vai permanecer nos ajudando, ele vai permanecer nos dando capacidade, nos capacitando cada vez mais, nos instruindo, não só no louvor, mas na palavra. Ele vai fazer um pacote completo. Porque a palavra do Senhor, ela é viva e ele deixou para que cada um de nós venhamos meditar. E a palavra é tão maravilhosa que em cada capítulo, em cada livro, daqui, dessa abençoada palavra, esse abençoado livro, vamos dizer assim, tem uma história, tem uma essência, e ela fala conosco em todas. E o Senhor, ele falava para mim assim: filha, hoje é o dia do louvor, é o dia de falar do meu louvor, de louvar a mim, de engrandecer a mim, de render glórias ao Senhor, mas de também ser um instrumento nas mãos dele para levar alívio àqueles que necessitam. Nós não sabemos o que o irmão passa, muitas das vezes ele não chega a demonstrar. E nós sabemos que nós temos que contar somente para Deus os nossos problemas. Mas nós sabemos também que tem alguns irmãos que eles não conseguem disfarçar quando estão mal, ou às vezes o rosto está tão abatido que a gente fala: eita, aquele irmão ali não está bem. Muitas das vezes a gente não sabe nem o que fazer para com o irmão, de ir lá, de dar um abraço, ou de falar: o Jesus te ama. Mas às vezes num louvor que você sente assim, você fala: nossa, eu senti um louvor, mas por que será, Aí você vai, Deus é tão lindo que usa quem está ali dirigindo o culto para te dar a oportunidade. Não recue, faça, vem aqui, mesmo que erre, mesmo que não saiba a letra, venha louvar. Mesmo que tiver que colocar no cantado, como muitos fazem, coloca no cantado, mas louva também, porque esse louvor que Deus te deu, ele pode estar falando com o irmão, muitas das vezes pode falar com você mesmo, e essa é a essência do louvor, é adorar ao Senhor, para que Ele possa continuar trabalhando nas nossas vidas. É lindo demais o que Deus ele faz através dos louvores. Nós temos vivido isso, temos tido a oportunidade de estarmos aqui perante a igreja, perante ao Senhor, e louvar e engrandecer ao nome dEle. É maravilhoso como temos essa oportunidade. Eu creio que muitos gostariam de ter, mas nem todos podem. Muitas das vezes não é nem porque não podem, é porque não querem fazer de verdade, porque não querem fazer com o coração, porque não querem fazer com um amor de verdade ao Senhor. Porque, volto a falar, é muito fácil você ter voz e chegar aqui na nave da igreja e querer brilhar, mas não, porque o único que tem ali o brilho é o nosso Deus, é o nosso Jesus, que merece a honra e a glória. Nós somos apenas servos, estamos aqui somente para trabalhar para o Senhor. E o que o Senhor ele falava no meu coração é no sentido de todos os louvores, é tanto no louvor músico, como o louvor da harpa também é tão lindo quando nós temos essa oportunidade de louvarmos a harpa. A harpa, eu acho que ela tem uma essência, ela é tão linda, porque a gente olha assim e muitas das vezes as letras elas nos falam ali algo que Jesus passou, engrandece ao nome do Senhor. Então que venhamos dar esse valor ao louvor, igreja, que venhamos dar um valor bom para Ele, porque a palavra ela é maravilhosa, mas se na própria palavra está dizendo que o Senhor ele busca os verdadeiros adoradores, vamos adorar e engrandecer ao nosso Deus, adorarmos com o nosso louvor e adorarmos também com a nossa oração. Muitas das vezes nós estamos ali orando e nos faltam palavras e choramos, e o Senhor ele rega, ele vai lá, ele colhe aquelas lágrimas e vai nos amparando, e o louvor ele mexe muito com cada um de nós. Eu não tenho mais o que dizer, porque foi o que o Senhor passou ao meu coração, o louvor, igreja. Nós já louvamos aqui, sacrifício e adoração, eu creio que era assim para o começo do culto, glória a Deus. Mas que possamos estar aqui com o coração aberto e louvarmos ao Senhor. Essa semana nós teremos a festividade da igreja, que eu creio em nome do Senhor Jesus que será uma bênção
Vamos tomar para nós o louvor, para que o Senhor venha manifestar a presença dele sobre nós. Porque quando louvamos, o Senhor, ele enche a igreja dele com a glória dele. Ele se faz presente em cada oportunidade, na palavra, mas o louvor, ele tem um toque especial, porque ele abre o culto, ele acalenta os corações, ele trabalha ali quando o coração está duro, que a pessoa às vezes chega na igreja com um problema que ela não vê solução para ela, aos olhos dela ela não vê solução. E aí, quando nós temos a oportunidade de louvarmos ao Senhor, é algo tão lindo que escolhemos o louvor na segunda, o culto é só na sexta. E aí, a gente acha assim que foi escolhido, não vou dizer aleatoriamente porque nós nos preparamos, mas vamos colocar isso daqui, isso daqui, isso daqui. Aí quando chegar na sexta-feira, que nós vamos ver, o culto inteiro confirma tudo. A palavra confirma, as oportunidades confirmam. E a gente sabe que no meio de tudo isso, alguém foi tocado por aquele louvor. Alguém foi cheio. O Senhor, ele se fez presente ali dentro daquele coração. Então cada um de nós temos o chamado de louvarmos ao Senhor. Nós somos adoradores. Adoradores que adoram Ele em espírito e em verdade. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor e agradecer a Deus por essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui na casa dEle e render a igreja, render glórias e adoração, louvor e honra ao Senhor, porque somente Ele merece a honra e a glória. Amém?